E aí pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo aí? Como é que tá o áudio? Me dê um feedback do áudio, estão me ouvindo bem? Dá pra ouvir, né? Estão me escutando bem? Ótimo, deixa o pessoal entrar então. Vamos chamar nossa convidada de hoje. É a Sara. A Sara é nutricionista e ela é especializada em nutrição funcional. Ela mora em Portugal. A Sarinha já está aí, vamos chamar ela então. Oi, Oi, Sara, tudo bem? tudo ótimo. Tá me ouvindo bem? Sim. E tu, consegues me ouvir bem? O som está bom ou está a fazer eco? Tá ótimo, tá perfeito. Então, boa tarde, pessoal, não é? E ainda é tarde. Boa tarde, né? Aqui é de tardezinha ainda. É que já está bem noite. Eu estava aqui a tentar Que arranjar horas são uma aí? melhor. É, 10 são horas? 10 da noite. Isso. Então, só falando rapidinho aqui, a gente conheceu a Sara pelas redes sociais mesmo. Ela tem tudo a ver com o nosso propósito aqui no IT. A gente gostou muito do trabalho dela. Tem muita verdade no que ela faz, ela consegue passar essa essência pelo trabalho dela pelas redes sociais. A gente está se conhecendo ainda, mas já rolou uma conexão muito verdadeira. Então a gente chamou ela para fazer esse bate-papo. A ideia aqui é agregar, somar na vida das pessoas que estiverem assistindo e deixar as pessoas transformar a vida, né? Deixar as pessoas melhores do que estavam antes, que é um dos nossos propósitos aqui também. E o alimento tem tudo a ver com isso, né? Ele tem o poder de nos transformar por completo, mas a gente vai falar um pouco mais também, abranger um pouco mais, não só sobre alimento, sobre alimentação. Então vou deixar com a Sara aí para ela falar um pouquinho também. Isso. Perfeito, obrigada pelas palavras. E foi mesmo isso. Eu adoro ver quando há esse ensinamento do lado, seja tanto as empresas como os profissionais. Está a fazer eco para mim. Está ok o meu som? Deu uma cortadinha só, mas pode ir que tá indo bem. É que eu consigo ouvir a mim. Não, agora está bom. Agora está bom. Então eu estava a dizer que também fez todo o sentido, todo o conceito do HIIT. Então, isso levar algum ensinamento para outro e aproveitar também a parte digital, não é? A gente conheceu-se por aqui, então todo o impacto que tu consegues levar através do digital também faz muito sentido para mim, porque tu consegues Exato. chegar ao maior número de pessoas. Estamos aqui 18 pessoas. Então era difícil nós agora nos juntarmos 18, 20 pessoas e ir para uma salinha conversar. Então, É, aproveitar o lado bom da parte digital para passar estes ensinamentos que muitas vezes são coisas simples e que transformam. Exatamente como tu disseste, transformam a vida das pessoas. E é mesmo isso. esse também o meu propósito, a minha missão. Eu acredito muito no poder da nutrição, do alimento, de tu levares uma vida simples. Então, levar esse conhecimento para as pessoas, porque às vezes as pessoas acham que é muito fácil, muito difícil, que custa muito mudar, que custa muito ser saudável. Então, a minha mensagem é mesmo essa: é ajudar-te a mostrar que é simples. Às vezes parece complicado, mas é muito simples. E Exatamente. não tem por que não nós o fazermos. Porque ficamos mais saudáveis, temos mais sucesso nas outras áreas da nossa vida, conseguimos ter melhores relações, conseguimos ter mais sucesso no trabalho. E então é importante também haver essa parte das empresas. Então faz muito sentido para a parte do RIC. E tu disseste que o vosso slogan era uma frase que eu sempre adorei, que é: nós somos pessoas reais, então nós fazemos comida real. Isso. De comida de verdade. Então não tem por que inventar. Porque E a gente acredita aqui que as pessoas vêm em primeiro lugar, né? Primeiro as pessoas, depois a comida. Sem as pessoas não existe empresa, não existe nada. exatamente. E a comida, o ato de tu se sentar à mesa com as pessoas é um jeito muito
único, assim, especial que tem no teu dia para ti? É uma reunião que tu faz com as pessoas que tu gosta, é um momento sagrado até, né? Então, por isso que é tão especial tu cuidar o que tu vai comer, o que tu vai colocar para dentro do teu organismo, porque aquilo vai basear como tu vai se sentir, a energia que tu vai ter, e até o teu humor influencia diretamente no teu humor. Então, posso começar com a pergunta, Sara? Sim, sim. Vamos seguir aqui assim uma. A gente fez algumas perguntinhas para a Sara aqui. Então, a primeira pergunta é: quais as bases de uma alimentação saudável? Assim, o que tu teria para dizer sobre esse assunto? Então, o que é que deve ser a base de qualquer pessoa na alimentação? Então, pensarmos no mais básico, o que se comia mais lá atrás e tudo o que não sofre qualquer processamento. Então, essa deve ser a base da nossa alimentação. Comida de verdade. Então, Isso. frutas, legumes, saladas, hortaliças, folhas verdes. Depois escolher proteínas de qualidade que tenham uma boa proveniência. Então, ovo, carne, peixe. Pessoas que querem um menor consumo animal, as leguminosas, então grão, feijão, lentilha. Depois gorduras boas, que vêm da natureza também. Então, o azeite de oliva, óleo de coco, o coco, as sementes, os frutos secos, amêndoa, castanha do Pará, castanha do Brasil, que é um super alimento. Isso. A maior fonte de selênio que nós temos, e vocês conseguem ter aí esse grande alimento, não é? Ele vem daí e tu consegues melhorar os níveis de selênio só através do consumo do alimento. Então a natureza dá-te tudo. Então acredito que a base de uma alimentação deve ser o mais natural possível. Mas fazerem esse exercício. Ok, eu tive que desembalar isto veio de uma caixa. Então, fazer sempre entre laranja ou sumo de laranja. O que é mais natural? A laranja. Tapioca ou mandioca? A mandioca é o mais puro. Hambúrguer de lentilha. A lentilha, em vez do hambúrguer de lentilha. Então, ao fazer este exercício, vai simplificar e ajudar as pessoas a entender qual deve ser a base da alimentação. Por mais E uma coisa legal de fazer também é perguntar quem fabricou aquele alimento, se foi uma indústria ou se foi a natureza, de onde é que veio aquilo, qual foi a origem. Isso também é um exercício bom de fazer e muito simples, que às vezes a gente esquece. A gente pega uma caixa no mercado e às vezes esquece de olhar os ingredientes, que tem 18 ingredientes, que desses 18 tu reconhece só 2, e aí tu vai botar aquele negócio para dentro de ti. Então é bom só ter esses cuidados, são cuidados simples de fazer, mas tu cria o hábito, tu vai ter vários hábitos depois que vão surgir só em função dessas escolhas. Sim, e esse também é um ponto, eu falo muito, passo muito essa dica às pessoas porque ajuda muito. Às vezes as pessoas vão comprar um alimento e elas querem olhar a tabela, querem olhar aqueles... Não, foquem só na lista de ingredientes, ok? Assim Isso é legal. vão saber o que é que estão a comer. Então, como tu disseste, às vezes olhas para lá e tu não conheces o que é que tem lá, não sabes o que é aquilo. Não é boa opção. Tu não conheces, não é boa opção. Então, um alimento vai ser mais saudável quantos menos ingredientes tiver na lista, sabes sempre que tem no início tem mais quantidade, então alimentos que tenham açúcar logo no início não são uma boa opção. Normalmente os primeiros ingredientes que aparecem na lista são os que mais têm quantidade no produto, né? Isso, sempre. Então a lista de ingredientes é feita do que tem mais para o que tem menos. Então, o que vier no início é o que tem mais. Primeiro, segundo ingrediente é o que tem mais. Então, e tu vês muito, é fácil encontrar produtos que no início venha logo açúcar. Não é Já tá fora. Comida. Não, é veneno. Bom, tem uma outra pergunta aqui. Quais alimentos que não podem faltar no nosso dia a dia, assim, que tu vê que tem que ter todo dia em algum momento, em alguma refeição, tu tem que ter esses alimentos? O que tu... eu acha disso? O que faz mais, eu estudo muito a parte dos artigos e então o que eu mais vejo que tem um impacto na nossa saúde, seja em termos de combater doenças e imunidade até, não é? Agora falamos muito da imunidade e as pessoas estão mais preocupadas em aumentar a sua imunidade. Sim. O teor, a quantidade de alimentos crus que tu comes no teu dia.
Então eu acho que isso deve ser, não pode faltar. E tu vês que é fácil às vezes uma pessoa passar o dia sem comer um alimento cru. Eu trabalhei em hospital, até com crianças, e era muito fácil uma criança não comer uma fruta durante o dia. Então, o que seria um alimento cru, só para a gente entender? O que é um alimento cru? Uma fruta é um alimento cru? Uma fruta é um alimento cru, vários tipos de fruta, não é? Devemos escolher as frutas da estação, então o que tiver da época. Fruta é alimento cru. Salada, então, alface, todas as folhas verdes, cenoura, beterraba, pepino, tomate, todas as hortaliças, todos os legumes. Também os frutos secos e as sementes são alimentos secos, então conta para os alimentos secos, amêndoa, nozes, caju, castanha do Brasil, sementes de abóbora, sementes de girassol, legal, sementes de linhaça, sementes de chia, gergelim, que vocês utilizam muito aí também. Tudo isso para alimentos crus. Então, isso é o que eu acho que não pode faltar na alimentação, num dia de uma pessoa. Porque o legal de fazer com as sementes, que a gente faz aqui no It com as sementes, a gente coloca em algumas saladas, mas, por exemplo, eu na minha casa, de manhã, eu gosto de colocar no ovo, no omelete. Eu coloco abóbora, girassol, coloco até, às vezes coloco chia, e fica super gostoso. Então pronto, por exemplo, diz-me aí como é que foi o teu pequeno almoço. Quê? Como é que foi o teu pequeno almoço? O que é que costumas fazer no café da manhã? O meu café da manhã normalmente é omelete. E eu faço ele salgado, daí eu ponho as sementes, eu coloco junto um pouquinho de abacate, e é basicamente isso, é ovos e abacate. Ou se eu faço doce, daí eu faço uma outra mistura. Perfeito. Então aqui, se formos a pôr na balança, tu tiveste mais quantidade de alimentos crus do que cozinhados. Cozinhados só tiveste no ovo. Isso. Então isso é uma regra, uma pequena noção que nós podemos levar para o dia. Então no final do dia, o que deve pesar na balança é tudo o que é cru. Então tu tens que chegar, e o que é cozinhado é o quê? Os legumes que vais cozinhar, por exemplo, refogar ou saltear, as proteínas, não é? Carne, leite ou ovo, e depois algum hidrato. Arroz, batata, mandioca, quinoa. Isso aí conta pós cozinhados. Porque aqui nesta equação que eu estou a falar, nesta balança, os processados nem devem entrar. Aqui nem devem entrar tudo o que é processado, bolachas, biscoito, pastel. Isto nem deve fazer parte da equação. Mas eu acho que é o que não pode faltar no dia. É alimentos crus. E são a base da nossa saúde. É o que eu vejo que tem mais impacto para prevenir doenças, para aumentar a nossa imunidade. O que mais impacto tem na nossa saúde é a quantidade de alimentos crus que tu comes. E me diz uma coisa, por exemplo, no almoço, qual o percentual de alimentos crus ou vegetais que tem que ter em relação a, digamos, 100% do prato? Quantos por cento tem que ser de vegetais? E quantos por cento tem que ser de proteína, em média? Eu passo uma boa dica às pessoas e eu sempre posto que é, primeiro a salada. Então, um bom prato de salada, então os crus, não é? Um bom prato de cru, tudo o que é cru tu comes ali. Então, salada, boa salada, e salada não é só alface, não sei como é que é aqui, aí, mas cá em Portugal é alface, tomate, cenoura, deu. Não, a gente tem aqui alface, a gente tem tomate, tem cenoura, mas tem outras folhas. A gente usa rúcula, a gente usa... rúcula é muito bom. A gente usa brócolis também. Nós também temos a rúcula, é bom, o agrião. Então variar, porque às vezes as pessoas prendem-se só ao alface e tens essas folhas todas. Então eu acho que uma refeição perfeita é primeiro os crus. Então uma coisa que... mastigar bem todas as fibras, aquilo vai estar pouco tempo no estômago, depois vêm os cozinhados. Depois tens um prato que deve ter legumes cozinhados, a proteína e o hidrato. E gordura boa sempre, ou um azeite de qualidade, ou umas sementes. Eu adoro colocar as sementes na salada, ou mesmo assim com o arroz e com os legumes. Fica muito bom, sacia mais. Qual a palavra que tu falou que não deu para entender a tua palavra ali? O que tu gosta com a... Repete essa última frase ali.
As sementes, juntar as Também. sementes Tá. com os legumes ou com o Tá. arroz. Sim, colocar junto nas folhas, na salada. Aham. Isso. E fica crocantezinho também, é bom. Isso, não é? Eu tenho que ter assim sempre um crocante, então uso muito as sementes. Até estão ali afastadas, que eu vim passar uns dias cá abaixo ao sul de Portugal e vim com as minhas sementes na mala. Trouxe a abóbora, trouxe girassol, trouxe as minhas Sim. sementinhas. Veio junto. Veio tudo junto. Então, um bom prato equilibrado, até porque quando tu comes mais fibras, tu tendes a comer menos. Então a quantidade, não é? Tu vês que tu comes um prato de massa e frango ou massa com queijo gratinada, tu comes, ou um arroz de feijão, comes aquilo e arroz de feijão não, já enche, mas por exemplo um arroz branco, sem nada, tu comes meia panela de arroz tranquilo e não ficas saciado. É verdade. Então, eu vejo isto, seja com os pacientes, seja com os meus amigos, família, se eu colocar, eu às vezes faço exercício com o meu pai, por exemplo, se eu colocar uma salada no início, ele, sem se aperceber, ele vai comer menos. Tu ficas mais cheio, não é? A pessoa não está habituada a comer tantas fibras, então isso vai deixar saciado. Então, fibras, É verdade. gorduras boas, um bom azeite, ou as sementes também, ou usares um óleo de gergelim, assim, óleos que não sejam refinados, não é? Sim, tem óleo de linhaça também, é bom. Óleo de abacate também já estão vendendo. Não sei se tem aí, mas aqui tem. Tem. Que também é bem saudável, uma gordura ótima. E uma pergunta que eu tenho é qual a quantidade ideal de comida tu tem que comer até tu explodir ou tu tem que comer quando tu já ficar não, eu tô bem, mas podia comer mais e tu para nesse momento? Qual é que é a quantidade assim que o corpo que diz isso? Isso, sem dúvida. Então uma coisa que nós temos que aprender é ouvir o nosso corpo. E normalmente nós tendemos sempre a comer mais do que devemos. Isso até acontece comigo e eu agora consigo ter muito. Ainda mais quando a comida é boa, né? Não é? Então acabas sempre por comer mais do que devias. Então é criares um equilíbrio, criares um estilo de vida, é necessário criar esse equilíbrio e essa liberdade, não é? Das pessoas saberem os limites, então exige um processo e depois também levares com um estilo de vida e eu normalmente não me preocupo em quantidades, eu não sou aquela que é ter que comer aquilo, porque eu preocupo-me com a qualidade. Então, se eu garantir que tu tens qualidade, eu sei que não vai ser, até porque não, era aquilo que eu estava a dizer, tu não vais conseguir, ninguém come 1 quilo de brócolis, não é? Ninguém come. Tu comes uma salada com legumes, tens a proteína, e ainda podes pôr um bocado de arroz integral, ou arroz negro, uma quinoa, uma batata doce, uma mandioca, não consegues comer mais, fica cheio. A fibra, é verdade. Os nutrientes alimentam. Então eu preocupo-me sempre mais com a qualidade. Claro. Tendemos sempre a comer mais do que... E uma coisa importante, por exemplo, isso, mesmo que daqui a pouco tu tá com um prato saudável, balanceado, com bons ingredientes, mas tu tá gostando tanto daquela comida que nem tu falou, às vezes tem aquela gula que tu dá uma exagerada, aí tu comeu, depois tu viu, não precisava. O que eu nos meus estudos de Ayurveda, o que eles ensinam? Tem que dividir o estômago em 4 partes, sendo que 2 partes, né, 2/4 é com comida, 1/4 é com líquidos e 1/4 sem nada. Eles falam para sempre deixar um pouquinho, assim, tipo, eu podia comer mais, mas eu vou parar por aqui. Porque depois é só tu esperar uns 5 minutos que a comida ela vai descendo e aí tu tá satisfeito. Então isso é uma boa, também é legal de tu observar isso e às vezes, podia comer mais, podia, mas já para ali, dá uma esperadinha que tu vai ver que tu vai ficar bem. Se o prato for de qualidade, né? Tem que ter os ingredientes. Não é? Comida de verdade ali. Tu comes um hambúrguer ou comes uma pizza e tu ficas cheio até na hora, mas passado uma hora tens fome outra vez, porque é 0 nutrientes. Isso. 0 fibra. E o que ajuda o que falaste é ótimo e o que ajuda muito também, e que as pessoas acabam por não fazer, e isso
promove a tu comeres o dobro do que precisavas, é não mastigar. Então é muito importante, eu trabalho muito isso, eu falo muito a importância de mastigarmos. Até porque o nosso estômago ele não tem dentes. Não vai conseguir processar a comida. E tu se comes muito rápido, não vai o sinal para o cérebro que tu estás cheio. Então, para usar os talheres, uma boa dica é cruzar os talheres e pôr os talheres. Para, mastiga e assim vais-te a perceber que vais com certeza comer mais, comer menos do que ias se comesses muito rápido. Mas isso exige ouvir do teu corpo, não é? Teres alguma consciência e realmente estás também conectado ao momento da refeição. Porque às vezes estamos nem aí, tu estás com o celular, estás com o telemóvel, estás com o computador, ou estás nem aí e tu nem estás a saborear a comida. Isso acontece muito, né? Que tu vai almoçar ou jantar, ou sei lá, até no café da manhã, e tu nem olha para a comida, tu fica olhando pro telefone e não presta atenção no que tu tá fazendo, não sente o sabor da comida, não mastiga direito. E aí, aquele processo todo que era para ser uma coisa que vai te fazer bem tu vai sentir prazer também com a comida, tu acaba prestando atenção em outra coisa e não tem o mesmo efeito de que se tu para, desliga, tipo, joga o celular longe, deixa ele longe de ti e concentra naquele momento, né? Isso dá muita diferença também. Muito, até porque tu acabas, se não estiveres ligado, tu acabas e nem senti a comida, eu posso voltar a comer outra vez. Para mim parece que nem comi nada. Então é importante e meter-se assim algum tipo. Uma refeição precisa ter uns 20 minutos no mínimo. Tu vês que as pessoas às vezes comem em 5, 10 minutos. Não. No mínimo 20 minutos. Então calma, desliga tudo o que tiver à tua beira naquele momento e come com calma. Depois é ter essa consciência. Eu acredito que normalmente. Eu agora até fui jantar com uma amiga minha e nós pedimos as doses. Como era assim, tinhas que pedir tudo, então pedimos sardinha, tínhamos que pedir a salada, pedimos salada ou o dobro da salada, e de batata pedimos só uma dose de batata. E veio só assim uma coisinha pequena com umas batatas. Eu olho para aquilo e se fosse a pedir do início, se calhar, se nós já tivéssemos visto aquilo, se calhar tínhamos pedido mais uma dose de batata. Mas aquilo foi suficiente. Então é preciso esta consciência. Com certeza. Tem uma pergunta aqui, vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. É só uma observação. Para falar um pouquinho mais perto, mas eu acho que agora já tá ok o teu áudio. Já tá tudo certo. Conseguem me ouvir? Fica melhor um pouco quando se aproxima mais, fica melhor, dá para ouvir melhor. É porque eu estou aqui. Tive que inventar aqui um tripé. Mas está qualquer coisa, digam, tá? Uma coisa legal também, Sara, quando for no mercado quando precisar comprar coisas para tua casa, né, de alimentos e tal, tu sempre preservar por alimentos que são produzidos na tua região ou que seja, tu pode comprar na feirinha também, em vez de no mercado, vai na feirinha ou vai no mini mercado para fomentar o comércio da tua região, olhar onde é que os produtos são produzidos, procurar comprar coisas de mais perto de ti, porque tem toda uma logística, né? Tem toda uma cadeia que é influenciada quando tu compra produtos de mais longe, né? Então, isso é legal também, é um exercício legal de fazer. A próxima vez que tu for no mercado, olha onde é que é fabricado, vê se é da tua região. Também comprar produtos da estação, que a gente já falou, produtos sazonais, respeitar a sazonalidade dos alimentos. Isso aí tudo ajuda, é um impacto gigantesco. Se todo mundo fizesse isso, tem um impacto gigantesco em toda a cadeia. Eu acredito que tudo é energia. Os alimentos são energia, ok? Então, todo o processo que o alimento tem que passar. Porque eu comecei a fazer esse exercício também, então eu olho para o rótulo para ver de onde é que o alimento vem. E às vezes tu aqui em Portugal tens frutas que vêm, às vezes até do Brasil, ou de outros lugares, tipo da França, da Espanha até perto, mas de lugares muito, muito longe. Então, pensem só no processo todo que aquela fruta passou, tipo a qualidade, tudo o que ela teve as temperaturas, perdeu muita energia, perdeu muita vitalidade. Então, exato, preferir produtores locais, saber onde é que os alimentos vêm, até pensar nisso quando está a comer é muito importante, todo o cuidado que o alimento teve. E depois,
Eu há bocado disse que é muito importante termos uma base de alimentos crus. Então, nos alimentos crus nós também devemos tender a comer alimentos orgânicos, biológicos, sempre que possível. Eu sei que não é possível comermos tudo, mas 2 dicas que eu dou é tu escolheres aquilo que tu comes cru, que comes todos os dias. Então tu comes aquele alimento todos os dias. A banana é um alimento cru? Sim, é fruta. Tá. Então tudo que é fruta é alimento cru. Alimento cru é tudo que não sofreu processamento, ou seja, que não foi cozinhado, que não sofreu processamento. Então frutas, legumes, todas as frutas, todos os legumes. Tu recomenda comer de manhã, por exemplo, quem faz exercício, eu faço exercício de manhã, meu café da manhã é omelete e eu faço um café, eu ponho, quer dizer, não, minto. Quando eu vou fazer exercício de manhã, eu nem como, eu só tomo um café e ponho óleo de coco e ponho uma massala, que é uma mistura de especiarias, e eu tô bem, eu como só depois. Eu fico bem, eu não preciso comer quando eu tomo esse café. Às vezes, quando eu acordo mais cedo, muito tempo antes de ir para academia, aí eu como alguma coisa, porque daí é muito tempo. Mas eu vi que tu acredita muito no jejum. Se tu pudesse falar um pouquinho desse jejum, que é tão benéfico, né? Então, agora ouvimos falar muito do jejum. E o que é que eu gosto de explicar? O jejum não é nenhuma moda. Então não apareceu ontem. Ou não, o jejum é fisiológico. Nós precisamos de fazer jejum assim como precisamos de dormir, de comer, de lavar os dentes. O jejum, como nós precisamos ter horas alimentadas, nós precisamos dar descanso ao corpo para ele fazer as tarefas básicas dele. Então, se tu estiveres sempre a dar comida ao teu corpo, por exemplo, o rim, o fígado, eles não vão fazer as tarefas básicas dele. Então, precisa de existir um momento em que há regeneração celular, renovação celular, eliminar toxinas. Então, nós precisamos dar esse descanso ao corpo. Então, eu falo sempre de jejum fisiológico das 12 horas, que é fácil tu fazeres durante a noite. Então, se jantaste, se o teu jantar é às 8 da noite, tu às 8 da manhã já podes comer, já fizeste aquele intervalo das 12 horas. E depois, se houver alguns dias que consigas aumentar em 6 horas, ótimo. Então, também é um processo. Normalmente, tens pessoas que fazem 10 horas, às vezes menos. Então, passar para as 12. Depois podes passar para as 13, 14, aumentar sempre ali 1 hora. Podes experimentar treinar em jejum, não treinar em jejum. Porque o que é que acontece? Quando nós estamos sempre a dar comida ao corpo, ele habitua-se a ter essa fonte de energia. Então ele está mimado, nós mimamos as nossas células. E quando a pessoa tem quebra de tensão, fraqueza, porque passou 3 a 4 horas sem comer, é porquê? Porque o corpo, as células já não conseguem ir buscar as reservas que nós temos, todos nós temos reservas, não é? Sim. Muito pessoal até tem muitas reservas, mas o corpo já não sabe buscar essas reservas. É como se fossem as tuas células, elas sabem que vai vir comida, para que é que elas vão ter trabalho? Elas meio que se largam assim, vou esperar aqui, não preciso mais trabalhar. Sim, vou esperar a comida. Então, assim, bem, vou ficar aqui de boa esperando. Faz sentido, né? Isso, por isso é que às vezes vem aquela dor de cabeça, aquela quebra, mas isso é normal. Então é como se tivesse que voltar a fazer o clique, entendes? Então a pessoa não deve parar se deu uma quebra ou uma fraqueza por ela fazer jejum. Ela deve começar a trabalhar a sua alimentação. E aí até é interessante tu começares a ter uma alimentação mais low carb, que é para as células começarem a fazer essa troca e começarem a ir buscar outras fontes de energia que não só a glicose da comida. Então, as nossas próprias gorduras, ou, por exemplo, tu falaste do café com óleo de coco. Então, tu não quebras o jejum, isso chama-se mimetizar o jejum. Isso não é quebrar o jejum, isso eu ia te perguntar, se eu tomar, eu jantei às 8 da noite, acordei no outro dia lá, passou as 12 horas, se eu tomar um copo de água, eu não quebro o jejum. Não, com o jejum tu vais quebrar tudo. É melhor dizer o que é que não quebra o jejum, é mais fácil. Então, o que é que não quebra o jejum? Café sem açúcar, água
chá, sem açúcar. Depois as gorduras. Nas gorduras o que acontece é que tu quebras o jejum fisiológico, mas não quebras o metabólico, porque tu não deste açúcar à célula. Então chama-se mimetizar o jejum. Então, Como? mimetizar o jejum. Mimetizar. Mimetizar, tá? Isso, também se fala em Ok. brasileiro. Sei que é assim, também se fala em Tá. brasileiro. Não conhecia essa palavra, tá? Isso. Então, ouves muito falar, por exemplo, do óleo de coco no café, porque tu dás aquele boost até, mesmo para a parte cerebral, é muito interessante que dás aquela gordura, mas tu Ah, não deste açúcar à célula. Então, tu não estás ali a estimular a insulina. uhum. Mas é sempre um processo. Tipo, quando tu já consegues ir treinar em jejum e te sentes bem, até fazes um treino intenso, isso mostra que tu já estás bem, sequer todo adaptado. Então as tuas células tanto conseguem ir buscar o açúcar da comida, a energia da comida, como conseguem ir buscar as tuas reservas. Então isso é muito Exato. bom. Nós temos essa boa adaptação das células. Ela adapta-se. Isso é o melhor para o nosso corpo. Nós não deixarmos que o corpo saiba o que vai acontecer. É uma Entendi. regra, maiores chaves de ouro para ter saúde, para ter resultados, para ter vitalidade. Então, o teu corpo nunca deve saber o que é que vai acontecer, senão ele vai comandar. Por Tá, isso é mas, que tu mas, deves ter horas certas para comer, não deves comer sempre a mesma coisa, não deves comer sempre nos mesmos horários. tá, mas os horários, mas eu posso ter os horários mais ou menos padrão ali, de manhã, Sim, meio-dia e à noite. Mas não isso. exatamente na mesma hora, é isso que tu está dizendo? Tu Não estás é, não é tão interessante ter o horário certinho, todo dia às 6 da manhã, meio-dia. Pode dar uma variada nisso. tipo uma vez por semana ou assim, como tu disseste, às vezes comes antes de treinar, outras vezes não comes. Então eu faço isso. Às vezes treino em jejum, outras vezes treino alimentado. Porque também é bom o teu corpo saber fazer as duas coisas. Não se habituar a Entendi. treinar em jejum também. Então conseguir treinar alimentado. Dás o espaço para a digestão, mas treinar alimentado também. Hoje jantaste mais cedo, amanhã jantas mais tarde, hoje tomas o café da manhã, amanhã já prolongas até o almoço. Então varias, porque a nossa fome nunca é a mesma. Ok? Eu posso seguir aquele padrão, mas há dias que eu acordo com mais fome, há dias que eu não acordo. Por exemplo, as mulheres, a parte hormonal mexe mais, então não dá para ter sempre a mesma coisa. Mas esse padrão de comer de 3 em 3 horas, ter aqueles horários, isso só vai fazer o que as pessoas fogem que aconteça, que é o metabolismo ficar lento. Isso faz o teu metabolismo ficar lento. Porquê? Porque o teu corpo Hum, sabe o que vai acontecer. Ele sabe que tu vais comer àquela hora, ele sabe o que é que tu vais comer, então é ele que manda. Então é ele que decide se vai libertar gordura ou não. entendi. E uma coisa, eu já ouvi sobre isso, mas nunca fui a fundo, mas quando tu fica em jejum, as tuas células elas entram num nível de alto rendimento e elas trabalham melhor quando elas estão mais tempo sem alimento. Eu acho que isso aí tem a ver com o jejum, por isso que ele é tão saudável. Ela fica num nível, digamos, um nível profissional. E quando tu tá já sempre comendo e tal, ela entra num nível, digamos, médio, sabe? Isso é verdade? Isso. Elas Então, funcionam melhor? isso. Mas primeiro uma coisa que tu tens que garantir, que eu falo sempre quando abordo o jejum, é os benefícios do jejum acontecem quando tu estás bem nutrido. Então não pode haver déficit de vitaminas e tu tens que comer com qualidade, porque agora às vezes vês o quê? A pessoa faz, por fazer 16 horas de jejum, acha que pode comer um hambúrguer. Fiz 16 horas de jejum e vou comer um hambúrguer. Não, isso não vai Sim. funcionar. Então tu não vais ter energia se o teu jantar foi pizza, de manhã tu não vais conseguir ir treinar em jejum. Okay? Então Sim, é não adianta sempre comer uma pizza no dia anterior, ficar em jejum e malhar sem comer, tu vai até desmaiar na academia lá. isso, não vais ter rendimento nenhum. Mas agora o que acontece? Quando tu ficas em jejum, passando as 12 horas, que até é quando acontecem os bons benefícios do jejum, o teu corpo começa a produzir cortes cetónicos. Ele começa a usar as gorduras e o teu cérebro também. E esses cortes cetónicos são ótimos para o nosso cérebro. Ele adora as gorduras. Então é muito estudado e é muito utilizado para aumentar a performance. Seja performance
performance física como performance psicológica. Eu noto isso muito, mas obviamente tens de estar bem nutrido e tens de comer bem. Mas eu noto, jejum, eu fico muito alerta. De manhã, no caso? Sim. Por exemplo, tu, o que é que sentes quando treinas em jejum? Não sentes baixo rendimento? Não, aí que tá. Como eu faço, o meu jejum dura menos que 12 horas, mas eu não, quando eu vou na academia bem cedo, tá? Normalmente eu não como nada, eu só tomo esse café. E eu já fiz o teste comendo, fiz o teste sem nada, e daí eu fiz o teste com o café, só o café com óleo de coco. E o café com óleo de coco foi o que mais me sustentou. Eu fico bem, não sinto fraqueza, fico firme o treino inteiro, e demora para sentir fome em função das gorduras boas. Isso, eu fico muito saciada e eu adoro o gosto do sabor do café com óleo de coco. O Rómulo disse aqui que treina melhor em jejum. Então isso é bom sinal. Isso é sinal que as tuas células estão bem cetoadaptadas. Mas então o jejum também tem esse poder. Tu ficas muito alerta, ficas com muita energia e foco para trabalhar, eu adoro. Então toca a ficha, vai, ajuda muito e, por exemplo, se a pessoa quiser prolongar o jejum, conseguir meter o óleo de coco no café, vai ajudar muito também no cérebro. Sim. E Ótimo. por isso é que também são estudados muitos benefícios da dieta cetogénica. Porque acontece isso, na dieta cetogénica tu tens um baixo consumo de hidratos, então tens os mesmos benefícios que o jejum, é parecido. Então o teu corpo começa a utilizar mais gorduras. Mas é uma dieta low carb também? É uma dieta low carb? A cetogênica é low carb ou é diferente? É low carb mais intensa. Então na low carb tu ainda tens ali uns hidratos. Na cetogénica é quase nada de hidratos, ok? Quase zero. Mas aí já é períodos mais pequenos, já é uma estratégia com acompanhamento de um profissional, não é? Mas é uma dieta que tem sido muito estudada. Até para isso, tanto para a performance cognitiva como algumas doenças, não é? Porque todas as doenças, tumores, por exemplo, cancro, os bichinhos do cancro, eles alimentam-se com açúcar. Então, se tu tiveres uma alimentação mais low carb, mais cetogénica, tu matas o cancro à fome. Cancro é câncer, né? Sim, câncer, isso. Eles se alimentam do açúcar? Sim. Todos os Viu como é? tumores, normalmente os bichos ruins, os vírus e tudo, gostam muito de açúcar, gostam muito dos alimentos ácidos e inflamatórios, não é? Então, quanto menos... Certo. Pessoal, a gente está chegando no final, já passou um pouco do tempo, a gente queria fazer 30 minutos, a gente ficou um pouquinho mais. A gente vai preparar um material legal, né, Sara, para o pessoal. A gente vai mandar para a galera, a gente vai fazer um arraste para cima. A gente está preparando aí, durante a semana a gente avisa todo mundo. São dicas diversas, assim. Pode falar um pouquinho, Sara? Isso, nós juntamos aqui um resumo do que falamos aqui hoje e assim mais algumas dicas que eu acho que são simples de entender e que transformam a nossa vida, que era isso que nós queríamos passar aqui. Então, o que é que vocês podem começar já a fazer hoje ou já a fazer amanhã e que vão sentir um impacto na vossa saúde, na vossa energia, na vossa vitalidade? Porque, como eu comecei esta live a dizer, eu acredito muito no poder dos alimentos. Eu acredito que tudo começa nos alimentos, no alimento, naquilo que nós comemos, e o nosso alimento não é só aquilo que nós comemos também, mas é como alimentamos a nossa mente, como alimentamos a nossa vida, como alimentamos as nossas relações, tudo isso, como alimentamos o nosso cuidado próprio e amor próprio. Então tudo isso também é importante e está muito ligado à alimentação. É corpo, mente e espírito, não é só uma coisa, né? É um balanço de todas essas áreas. Isso, não dá para desligar os dois. Até o meu maior projeto mais recente é exatamente um curso online. Vocês podem ir à minha página, agora as inscrições fecharam, mas em breve vamos abrir outra turma, que liga a nutrição funcional ao desenvolvimento humano. Porque eu percebi isso. As pessoas... Tu às vezes tens em clínica e a pessoa acha que o problema é a alimentação,
Mas não é só o alimento. A pessoa não podes isolar nenhuma área, assim como não podes isolar nenhum órgão do teu corpo. Nós somos um sistema completo. Então não dá para eu tratar a tua energia e não tratar o teu intestino. Ou não dá para eu tratar as tuas unhas e não tratar o teu cabelo. Nós somos um sistema completo. Então é assim, tudo está conectado, né? Isso, então... Tudo está conectado. Tudo. Então toda essa abordagem sistémica faz muito sentido para mim. Perfeito. E adorei todo o convite e toda a mensagem que vocês passam, porque precisamos sim de empresas reais, de comida, é isso aí. De verdade, não é? Com certeza. Eu vou deixar uma mensagem final aqui, depois eu te dou tchau. Eu vou só ler uma mensagem que tem tudo a ver com o que a gente acredita aqui no IT. Comida é remédio, é informação. Ela literalmente controla quase todas as funções do nosso corpo e da nossa mente. E se liga a quase tudo de importante em nossas vidas. A comida nos conecta uns aos outros e aos nossos corpos. É capaz de revigorar nossa saúde, unir famílias, restaurar comunidades, melhorar a economia e o ambiente, reduzir poluição e até ajudar crianças a tirarem melhores notas e evitar distúrbios alimentares, obesidade e abuso de drogas. E também é capaz de reduzir a pobreza, a violência, homicídios e suicídios. Quando nos alimentamos com refeições de verdade, saudáveis e frescas, feitas com ingredientes reais, tudo ao nosso redor é afetado de forma positiva. Em resumo, comida é a porta de entrada para viver e amar bem, e para consertar muitos dos problemas do nosso mundo. Muito bom. Muito bom. Que assim seja. É só irmos à base, é só respeitarmos o nosso corpo e não é preciso inventar. E quase sempre nós estamos a sofrer desnecessariamente. E não, a vida não é, como estava dizendo, aí fala tudo, a vida não é pobreza, a vida não é tristeza, a vida não é doença, a vida não é estar sem energia, a vida não é ficares inchado depois de comer, não é teres refluxo, não é teres dor de cabeça, não é nada disso a vida. Mas tudo começa no alimento, então aquela coisa que nós achamos que não tem impacto na nossa vida, tem impacto em todas as áreas da nossa vida. E pode ser todas elas. Então, com certeza, tudo começa no alimento. É sobre se sentir bem e ouvir o teu corpo, né? O corpo fala e eu acho que é por aí, né? Ele te avisa de tudo, né? Se ele te está a dar uma dor de cabeça, é mostrar-te. Se ele fala, mostra tudo. Todos os sinais e sintomas. Até tenho a live no YouTube dos sinais e sintomas. Todos os sinais, seja mancha branca na unha, seja tremor ocular, seja falta de energia, tudo isso é o corpo a falar. É o corpo que está em desequilíbrio. Então é só tu ouvir o teu corpo, né? E focar também em ter bons estímulos à tua volta, o que tu coloca para dentro do teu templo, que falaram ali que o corpo é um templo e realmente é um templo sagrado, então é muito bom tu cuida do que tu coloca dentro desse templo, que é o teu veículo, né, para te viver. Isso. Mas, Sara, cargos e estímulos, não dá. Sara, muito obrigado, tá, por ter participado. Um beijo grande para todo o pessoal. Bom domingo. Para vocês também. Obrigada e continuamos. Espero visitar o RIT, não é? Quando ainda não estava aberto. Então espero conhecer em breve. Estás convidada e a gente vai disponibilizar o material em breve para vocês. Obrigado, pessoal, por terem apoiado aí. Muito obrigada pela presença de todos. Ótimo domingo para vocês. Tá. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau.